O milionário tenta ridicularizar a mendiga negra, mas ela impressiona com sua força. Era uma noite de gala, no coração do Rio de Janeiro. Os sinos da cidade ecoavam ao longe, enquanto os ricos e famosos desfilavam pelo saguão do luxuoso hotel. Vinícius, um milionário conhecido por sua arrogância e ostentação, brindava com seus amigos em frente a uma mesa repleta de iguarias que poucos teriam a chance de saborear. Rindo alto, ele avistou uma figura inusitada. Ana, uma mulher em situação de rua, ainda assim com um brilho nos olhos que desafiava a escuridão da pobreza. Olhem só, galera! A mendiga decidiu aparecer na minha festa. Será que ela trouxe o álcool que toma da lata de cerveja? Zombou Vinícius, com um riso debochado. Seus amigos, entre risadas e cochichos, se uniram ao coro cruel. As ofensas voavam como flechas, mas Ana permanecia em pé, a dignidade emanando dela como uma aura que não podia ser apagada. A noite seguiu e a festa fervia, com música alta e copos tilintando. Com um jeito simples, ela caminhou para o centro do salão e, em vez de se deixar abater por sua situação, começou a falar. Sua voz era forte, clara, como um eco que interrompeu o barulho da festa. Eu não sou uma mendiga. Fui uma artista renomada, uma pintora que encantou o Brasil. A vida me fez passar por situações difíceis, mas minha história não termina aqui, ela declarou, com um olhar firme que desmontou as risadas ao redor. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto Ana contava como sua vida desmoronou após a perda de um filho em um acidente trágico. A plateia, que antes ria de forma sarcástica, agora se via envolvida pelo relato profundo de dor e superação. Vinícius, por trás da sua fachada de milionário, começou a sentir um nó na garganta. Ele questionava quem era ele de verdade, qual era a validade de seu dinheiro diante daquela força. Ana, percebendo a hesitação dele, soltou uma proposta inesperada. Vamos fazer um desafio. Eu te ensinarei sobre empatia e você me... Ele nunca havia pensado sobre como poderia usar seu privilégio para mudar vidas. Mas a história ainda guardava segredos. Enquanto começavam a bolar planos, reviravoltas inesperadas surgiam. Ana recebeu uma oferta para retornar à sua antiga vida de fama. Algo que ela mal ousou sonhar. E Vinícius se via em uma encruzilhada. O que valia mais? O brilho superficial da riqueza ou a profundidade do impacto social? Os olhares entre eles se intensificaram. O que decidirão quando confrontados com suas verdades mais dolorosas? O peso de suas decisões pairava no ar, pronto para explodir em uma nova realidade que poderiam compartilhar ou perder de vista. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vê. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os olhares entre Ana e Vinícius estavam carregados de expectativa. Um desafio no ar. Mas antes que qualquer um deles pudesse responder, um grito agudo cortou a atmosfera festiva. O som de vidro se quebrando ressoou, seguido por uma onda de pânico que se espalhou entre os convidados. Uma mulher desabalou, correndo de maneira descontrolada em direção a Ana. Era Beatriz,
uma antiga amiga e colega de Ana. Seus olhos estavam arregalados de terror. Ana, não pode ser! O que você está fazendo aqui? Eles estão te procurando! Beatriz estava ofegante, como se tivesse corrido maratonas. E sua presença foi como um raio de luz em meio à escuridão da festa glamour. Vinícius, incrédulo, não entendeu. O burburinho aumentou. Os rostos se viravam para eles e o clima de euforia foi dissolvido em confusão. Quem está procurando por ela? Ele indagou, com uma mistura de curiosidade e desdém. O seu dinheiro não pode proteger a sua consciência. Vinícius, a vida de Ana está em perigo. Ela é mais do que uma artista, mais do que uma mendiga. Ela é a filha do milionário que desapareceu há anos. Portanto, quando ela falava de sua antiga vida, era verdade. Beatriz falava com a urgência de quem expõe segredos ocultos. As palavras duras ecoaram pelo salão e o efeito foi devastador. Os murmúrios se intensificaram. Filha do milionário? Como assim? Os convidados começaram a cochichar, seus olhares passeando de Ana para Vinícius e de volta para Ana, como se tentassem juntar as peças do quebra-cabeça, que agora parecia tão claro, mas confuso ao mesmo tempo. Ana estava paralisada, a emoção explodindo dentro dela. A dor de anos se agolpava em seu peito. Era verdade. Ela havia crescido em meio ao luxo, com oportunidades na vida que poucos sonham. Mas uma tragédia a atingira. A perda de seu filho a isolara em uma espiral de culpa e desespero. Não estou mais nessa vida. Não posso voltar. Ela começou a chorar, as lágrimas misturando-se ao horror estampado no rosto de cada convidado. Vinícius, por sua vez, estava em choque. Não sabia o que sentir. Ele sempre pensou que seu dinheiro o protegesse das verdades mais dolorosas da vida. Mas ali estava ele, diante de uma imagem da realidade que rasgava sua superfície de arrogância. Ana, eu não sabia, murmurou, tentando encontrar um fio de compreensão em meio ao caos. Mas então, a verdade mais sombria se revelou ainda mais. Um homem entrou pelo saguão, sua presença forte e ameaçadora. Ana, você realmente achou que poderia escapar? Eu disse que você pertencia a mim. Ele avançou, e uma onda de medo percorreu a multidão. As risadas se calaram, e os convidados se afastaram como folhas em uma tempestade. Quem é ele? Vinícius gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas Ana não lhe deu atenção. Ela estava paralisada. A realidade estava se precipitando sobre ela como um tsunami. Aquela figura a assombrava há anos. Alguém com quem ela não queria lidar. Como uma sombra do seu passado, esse homem era mais do que um algoz. Ele carregava segredos de sua antiga vida que poderiam ameaçar a nova que Ana tentava construir. O homem parou diante de Ana, seus olhos brilhando com um misto de raiva e possessividade. Você vai voltar para casa, querida. Não importa o que isso custe. A tensão era palpável e todos ali sabiam que a vida de Ana estava em jogo. Mas quem se importava mais? O milionário ou a mulher que tinha se levantado das cinzas? Quem realmente era Ana? O que mais estava escondido por trás de sua história? Todos se viraram para Vinícius, esperando que ele tomasse seu lugar. Mas o futuro agora estava nebuloso, e a batalha que estava prestes a acontecer era só o começo. O peso da decisão pairava, e o silêncio era ensurdecedor. Quem seria o verdadeiro vencedor quando toda a verdade viesse à tona?
O homem avançou, e o clima na festa parecia congelar. O olhar de Ana, antes firme, agora estava repleto de desespero. A plateia observava cada movimento. A tensão estava tão intensa que ele se aproximou ainda mais, e a multidão se afastou, como se um desastre natural estivesse prestes a ocorrer. As vozes abafadas aumentavam em murmúrios, todos tentando entender o que estava acontecendo. Ana estremeceu. Não, você não pode me forçar a voltar. Eu não sou mais a mesma. Sua voz era um misto de medo e desafio. Mas o homem não parecia abalado. Você sempre será a filha do milionário. Você não pode escapar do seu destino. Então, algo aconteceu. Uma mulher, do fundo da sala, gritou: Ana, cuidado! E tudo aconteceu como em câmera lenta. O homem puxou algo do bolso, um revólver. O alvoroço tomou conta do salão, os convidados gritavam. Alguns se atiraram ao chão. Vinícius sentiu seu coração parar. Saia! Vá embora! Ele gritou ao mesmo tempo em que se movia em direção a Ana, seu corpo agido por um instinto de proteção. Mas a mulher que gritara não era só uma estranha. Era Cláudia, a melhor amiga de Ana, que tinha desaparecido há anos. Ana ficou paralisada ao avistar Cláudia, uma última conexão com sua antiga vida. Cláudia, você tá viva! O desespero e a emoção nas palavras de Ana foram dominantes, mas a confusão tomou conta. Cláudia correu até Ana, com lágrimas nos olhos. Nunca desisti de você. Você precisa saber a verdade. O homem se virou, consumido pela fúria. Cale-se, Cláudia. Você não sabe do que está falando. Mas ele estava tão concentrado em Cláudia que não percebeu Vinícius se aproximando, determinado a fazer algo. No meio do caos, a verdade é o que importa. A voz de Cláudia saiu como um grito de guerra, mesmo enquanto todos se escondiam. Ana, a sua mãe não está morta. Ela está à sua procura. A revelação era um soco no estômago e o tempo parecia parar novamente. O olhar de Ana mudara. A dor por trás de sua história, a perda e a busca se tornavam um redemoinho de emoções. O que você está dizendo? Eu não entendo. Ela balançou a cabeça, procurando por respostas. O homem furioso levantou a arma. A multidão estava em pânico. O coração de Vinícius batia forte. Ele não podia apenas ficar parado. Num gesto inesperado, ele avançou, saltando na frente de Ana. Você não a tocará! Gritou, e o impacto daquela proteção foi arrebatador. O som do disparo ecoou, mas não era bala. Era a taça de cristal que Vinícius havia derrubado, quebrando-se no chão. O homem foi pego de surpresa e rapidamente a segurança do hotel correu para conter a situação. Mas antes que tudo se acalmasse, o mais chocante aconteceu. O homem, em meio ao tumulto, desabou. Estava ferido, mas não por uma bala, um colapso. E a verdade desmoronou ao seu redor como um castelo de cartas. Ele estava doente e não queria que ninguém soubesse, murmurou Cláudia, enquanto todos olhavam em estado de choque. A conexão entre Ana e aquele homem se tornara não só de temor, mas de revelações inesperadas que ligavam suas histórias de maneira mais complexa do que poderiam imaginar. Cada olhar na sala buscava sentido naquele desenrolar. Vinícius, ofegante e tremendo, sentiu que essa noite mudaria tudo. Mas como? Agora, com tantas verdades não ditas flutuando no ar,
O futuro de Ana e todos ao seu redor parecia mais incerto do que nunca. Quem era aquele homem realmente? E qual era o verdadeiro papel de Ana nessa confusão? As perguntas pairavam, e o que havia começado como risadas e zombarias agora se transformara em um labirinto de mistérios e ameaças. As luzes do salão começaram a piscar, como se quiséssemos avisar que as trevas ainda estavam se aproximando. O real desafio mal começava e todos sentiam o peso do que estava por vir. O que aconteceria agora? Seriam capazes de enfrentar a verdade que emergia como a espuma de um mar revolto, prestes a engolir tudo? O silêncio foi quebrado, mas apenas pelo eco reverberante das incertezas. O homem parou, a arma ainda em mãos, enquanto o espanto tomava conta do salão. O eco do disparo ainda reverberava nas paredes. Mas todos estavam mais concentrados no que tinha a ser. O que você quer dizer com isso? Minha mãe está viva! O olhar de Cláudia era um misto de desespero e esperança. Sim, Ana, ela estava à sua procura. Nunca parou de te procurar. O homem diante delas parecia perder o controle. A fúria estampada em seu rosto era tão forte que a multidão recuou ainda mais, presa entre a curiosidade e o medo. Vinícius, ainda tentando entender a situação, deu um passo hesitante para a frente. Você a conhece? Quem é você, realmente? E indagou, os olhos fixos em Cláudia. O que ele não sabia era que a verdade sobre Cláudia também estava prestes a emergir das sombras. Eu sou a amiga que você pensava que estava morta. Eu nunca desisti de você, Ana. Cláudia atirava palavras como se fossem flechas, buscando atingir o coração da amiga. Mas a revelação fez os olhares em torno se deslocarem em um novo eixo. Esse homem não era apenas um espectro do passado, era parte de um emaranhado de mentiras. E, enquanto todos tentavam reconhecer seus papéis nesse jogo, uma luz intensa atravessou o salão, surgindo do lado de fora. Carros de polícia chegaram, sirenes cortando a cena com sua fúria. O homem, percebendo a aproximação das autoridades, apertou ainda mais o revólver, e todos sentiram o perigo elevado a um novo patamar. Você não pode me levar, ele gritou, olhando para Ana. Você não pode me deixar. Ouvindo isso, uma onda de confusão mista com um fio de compreensão passou por ela. Ana, em meio à desordem, encarou o homem e uma sensação iminente começou a se formar. Uma lembrança distante, um rosto, um eco de risos de um passado esmaecido. Você é meu pai? O silêncio pesado do salão foi quebrado por essa única pergunta. A realização iluminando o rosto de Ana como um relâmpago nas nuvens escuras. O homem hesitou. Um instante de vulnerabilidade atravessou sua expressão. Os murmúrios da multidão aumentaram. A revelação mais devastadora que poderiam imaginar. Sim, ele finalmente soltou, a voz mais fraca. Sim, eu sou. A multidão parecia congelar em estado de choque. Ana, com lágrimas que misturavam dor e raiva, olhou para ele. Você me abandonou. Você me abandonou quando eu mais precisei. E com isso, no meio daquele reboliço, um oficial de polícia se aproximou, pronto para agir. Vinícius, vendo o desespero no olhar de Ana, tomou um impulso. Deixe-a em paz. Ela não escolheu esse passado. A pressão aumentava e a conexão entre eles parecia uma corda esticada além do que poderia aguentar. Mais uma vez, o desespero do homem subiu. Ele balançou a arma, seus olhos brilhando de um modo enlouquecido. Vocês não sabem o que está em jogo aqui.
Não deixe que ela descubra. O pedido se transformou em uma ordem sombria que calou todos. Justo nesse instante, mais uma figura emergiu da multidão. Uma mulher vestida de maneira simples, mas com uma presença que iluminava o ambiente. Pare! Tudo é uma farsa! O peso de suas palavras ressoou no ar, fazendo todas as cabeças se voltarem para ela. Ana, você nunca soube a verdade sobre sua mãe e sobre o que realmente aconteceu. As peças desse quebra-cabeça agora pareciam mais desconexas do que nunca. O que mais estava escondido? Ana estava prestes a descobrir um turbilhão de segredos que iriam não apenas abalar os alicerces da sua vida, mas a conexão entre todos ali presentes. O passado estava prestes a conversar com o presente, de uma maneira que ninguém poderia prever. A luz piscando da polícia, os gritos, os murmúrios da multidão. E no centro disso tudo, Ana, a mulher que só queria entender quem era. O futuro, agora nebuloso, clamava por respostas. E cada resposta poderia ser devastadora. O que mais estava por vir? A tensão era palpável e a verdade pairava no ar, como uma tempestade prestes a colidir. A mulher que tinha surgido do meio da multidão era uma visão surpreendente. Os olhos de Ana estavam fixos nela, como se uma luz tivesse sido acesa em uma sala escura. "Quem é você?" perguntou Ana. A voz trêmula de dúvidas e esperanças. "Eu sou a sua tia, Ana." "Sim, sou eu, tia Isabel." No instante em que as palavras saíram de seus lábios, o salão inteiro pareceu prender a respiração. A confusão reinava. Tia Isabel? Como isso era possível? Ana nunca soube que tinha uma tia, muito menos uma que pudesse aparecer em um momento tão caótico. O homem com a arma, que Ana pensou ser seu pai, virou a cabeça, surpreso. "Você não pode estar aqui! Não agora!" A tensão na sala disparou. Ana percebeu o temor em seu olhar. Algo grande estava prestes a se revelar. Tia Isabel foi avançando e a ira do homem se manifestou numa expressão grotesca. "Você não deve interferir. Não tem ideia do que está acontecendo." O tom de comando dele parecia desmoronar à medida que Isabel se aproximava, cercada por uma aura de determinação. "Eu sei bem o que está acontecendo. Você nunca teve o direito de afastá-la da família. Sempre fizemos o que podíamos para protegê-la." Isabel respondeu, com a voz firme, mas havia um tremor que entregava sua própria vulnerabilidade. Ana olhava, alternando entre a descrença e a necessidade de entender. "Por que vocês nunca me contaram? O que está acontecendo?" A ansiedade a consumia, e as lágrimas voltavam a se formar. "Não é tão simples, Ana," a tia começou, olhando sinceramente nos olhos da sobrinha. "Houve um acidente e sua mãe... Sua mãe foi forçada a se esconder. Ela estava sendo perseguida, e a única forma de protegê-la era separá-la de você. Nós pensávamos que isso era o melhor." "Melhor?" Ana gritou, a dor pulsando em seu peito. "Olha onde isso me levou. Para a rua, para essa vida miserável." A indignação a dominava. Aquela vez, a dor não era só sua. Ela estava compartilhando com todos os presentes, e eles ouviam, aturdidos. Vinícius assistia a tudo com o coração acelerado, um nó na garganta. Quem era realmente essa mulher pressionada pelo medo? O que mais ela estava escondendo? Ele tinha começado a ver Ana de um jeito diferente, e a complexidade da situação o deixava perdido. O homem que a tinha mantido em cativeiro olhava agora Isabel com fúria reprimida. "Você não tem o direito de dizer isso."
Eu fiz o que era necessário. Neste ponto, sua voz era quase um rugido. O ar pesava e o grupo começava a ser envolvido por uma névoa de terror velada. E, de repente, a situação chegou a um clímax. Antes que alguém pudesse mover um músculo, um disparo ecoou e todos congelaram. O homem começou a cair, o peso de seu corpo escorregando pela parede enquanto um grito de alguém rasgava a atmosfera. Saiam do caminho! Isso foi tudo que Ana ouviu antes que uma nova figura surgisse pelo uso do pânico. Um policial, com a arma em punho, ultrapassando a massa confusa de convidados, a intenção clara em seus olhos. A cena virou um festival de caos. Ana sentiu sua mente vacilar. O homem que prometia proteger a sua mãe estava deitado no chão, o olhar cheio de desespero. Chegou a hora da verdade que todos temiam. Não! Ele não deve morrer! Ana gritou desesperada, avançando em direção ao corpo caído. O passado e o presente se chocavam em sua mente, tudo tomando forma. Essas revelações não podem ficar sem resposta. A verdade não pode morrer com ele. Isabel a seguiu, os olhos fixos no homem que julgaram ser o responsável por toda a tragédia. Ali, sob toda aquela confusão, novas verdades pareciam despontar. Os murmúrios aumentavam, a multidão marejando entre a curiosidade e o medo. O policial tentava controlar a situação, mas todos ofegavam com uma nova onda de perguntas. Quem realmente era esse homem? O que ele desejava? Por que a família estava tão envolvida em segredos obscuros? Ana se virou, enfrentando Isabel, suas mãos tremendo. Você não sabe do que está falando, não sabe o que pode acontecer. E sua voz tremulava. A visão da mãe desaparecida, do amor sufocado sob os protocolos da proteção, estava prestes a se chocar com a realidade. E assim, enquanto o homem, desfalecendo quase sem vida sob os olhares assustados, segurava o último fio de respostas, Ana sentia que a verdadeira batalha estava longe de acabar. O que parecia um balde de verdades havia se transformado numa tempestade de incertezas. Eles estavam prestes a descobrir o que realmente as uniões familiares escondiam, e o peso da decisão recairia sobre ela e os que estavam ao seu redor. Qualquer movimento poderia significar o colapso de tudo o que havia construído em seu coração. A sala permanecia em espera, com a respiração suspensa, como se todos soubessem que o próximo segundo poderia mudar tudo novamente. O abismo estava ali, e Ana se viu à beira de um precipício, cercada pela incerteza amarga. O que mais estava por vir? O silêncio na sala era palpável, mas um grito assustado rasgou o ar. Parem! Não deixem que ele escape! A voz de Cláudia, por trás do tumulto, ecoou como uma trombeta, chamando a atenção. Todos se viraram, e o foco foi para a porta do saguão. Era um homem, alto e imponente, com um olhar determinado, que avançava na direção do caos. Ana, ainda paralisada pela revelação da sua tia e do homem que ela supunha ser seu pai, sentiu que o mundo girava ao seu redor. O homem que se aproximava era alguém que ela jamais esperaria ver ali. Era Fernando, seu ex-marido, que ela acreditou ter deixado para trás. Ele tinha desaparecido de sua vida após a tragédia que assolou. Fernando? O sussurro saiu de seus lábios, quase inaudível. Sim, sou eu! E vocês precisam ouvir. A voz dele ressoou entre os murmúrios, impondo uma nova tensão na sala. Ele não estava sozinho. Atrás dele, várias pessoas corriam, formando um pequeno grupo de apoio. Era uma equipe de pessoas que Ana lembrava, artistas, colegas de seu passado. O grupo mover-se-ia em frenesi, buscando uma direção entre a confusão.
O homem no chão, que controlava a situação, parecia aterrorizar-se. Você não pode estar aqui, Fernando. Você não deveria ter voltado. A cada palavra dele, a pressão em torno do ambiente aumentava, e todos sentiam que algo estava prestes a se romper. O ruído da festa tinha desaparecido, e a realidade era agora um campo de batalha entre o antigo e o novo. Ana sentiu um nó na garganta, o peito apertado. Ele havia sido parte do sangue dela, mas também o responsável pela parte mais obscura de sua história. O que você está fazendo aqui? Por que trouxe esses pessoas? Ana apontou agitada para o grupo atrás de Fernando. Por que você precisa saber a verdade sobre o seu passado, Ana? Sobre a sua mãe e sobre o que realmente aconteceu naquela noite? Ele gritou, a voz embargada. O tumulto que antes era parte da festa, agora se tornava um cerco de revelações fatais. Os olhos de Isabel estavam abarrotados de emoções, enquanto ela uma vez mais se adiantava. Diga a verdade, Fernando. Esse jogo de mentiras precisa acabar. Você não pode magoá-la mais. A reprovação no tom mostrava que essa retórica já vinha de algum lugar. Do coração do salão, Vinícius assistia a cena se desenrolar em estado de choque. Ele nunca imaginou que a verdade se encaixaria tão bem em seu próprio dilema. O papel de salvador que tentava desempenhar parecia cada vez mais insignificante diante daquela avalanche de segredos. E então, como se o universo estivesse conspirando, o homem no chão, o alegado pai de Ana, soltou um gemido agonizante. Ele se contorceu, e antes que alguém pudesse perceber, seu rosto se contorcia de dor. Não me deixe morrer sem resolver isso. Ana, você é a chave. Somente você pode. O eco do grito se dissolveu com o som do corpo caindo pesadamente no chão. A multidão estava em choque. O homem, que parecia assombrar com seus segredos, agora era um cadáver. O ar ficou gelado e Ana mal conseguia respirar. Não! Não pode ser! Ana estava em lágrimas, sua mente um turbilhão. O que isso significava? A verdade que havia sido prometida agora fedia a sangue e morte. Fernando avançou, percebendo a gravidade do momento. Precisamos sair daqui, todos nós. Estou aqui para ajudar. Ajuda? Você? Você me abandonou! Ana gritou, a raiva e a dor aflorando. Acho que você me trouxe aqui para me destruir. O desespero pairava entre eles, grudando como um véu pesado. A cena estava à beira de ser uma catástrofe. As pessoas se afastavam, o medo se espalhando como fumaça após uma explosão. Cada olhar buscava uma resposta, mas a única certeza que eles tinham era que tudo o que acreditavam estar seguro havia desmoronado. A verdade agora flutuava no ar, envolta em caos e desespero, mas qual era ela? A pergunta pairava, chamando cada um que ali estava a mergulhar de cabeça na escuridão do que estava por vir. O que mais estava escondido? A cada segundo, o futuro de Ana se tornava mais obscuro, mais incerto e mais cheio de promessas que nunca sonhou. O silêncio na sala era palpável, mas um grito assustado rasgou o ar. Parem! Não deixem que ele escape! A voz de Cláudia, por trás do tumulto, ecoou como uma trombeta, chamando a atenção. Todos se viraram, e o foco foi direcionado para a porta do saguão. Era um homem, alto e imponente, com um olhar determinado, que avançava na direção do caos. Ana, ainda paralisada pela revelação da sua tia e do homem que supunha ser seu pai, sentiu que o mundo girava ao seu redor. Fernando! O sussurro saiu de seus lábios, quase inaudível. Sim,
Sou eu. E vocês precisam ouvir. A voz dele ressoou entre os murmúrios, impondo uma nova tensão na sala. Ele não estava sozinho. Atrás dele, um grupo de pessoas corria, formando uma pequena equipe de apoio. Artistas e amigos do passado de Ana emergiam com uma expressão de urgência, todos prontos para se engajar na cena caótica. O homem no chão, que controlava a situação, parecia estar em desespero. Você não pode estar aqui, Fernando! Você não deveria ter voltado! A pressão em torno do ambiente aumentava e todos sentiam que algo estava prestes a se romper. Ana, confusa, olhou de Fernando para o homem caído e, em meio à confusão de sentimentos, começou a ordenar suas emoções. O que esse retorno representava? E por que seus antigos conhecidos estavam ali neste momento caótico? O que você quer de mim? Gritou, a raiva fervendo. Fernando hesitou por um momento, seus olhos se encontrando com os de Ana, mas logo se virou em direção à multidão que se aglomerava ao redor. Ana, precisamos falar. O que você não sabe é mais importante do que qualquer um de nós já imaginou. De repente, o homem ferido sacudiu a cabeça, tentando se levantar, o corpo tremendo. Chega! Sempre foi um jogo de mentiras. Você nunca soube a verdade, Ana. O olhar de todos se voltou para ele. E Ana sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer? Qual verdade poderia ser mais devastadora do que essa confusão? Fale logo! Gritou Cláudia, o pânico em sua voz. O clima estava pesadíssimo e cada respiração parecia um desafio. O homem respirou fundo, sua voz rouca se elevando. Ana, você não é quem você pensa que é. Você é minha filha. O impacto das palavras durou apenas um segundo, mas parecia uma eternidade. Ana congelou, seu mundo desmoronando sob seus pés. A verdade que a tocava como uma pluma agora era um punhal. As palavras cortaram a sua essência. Isso não pode ser verdade. Eu não sou sua filha. Meu pai. Meu pai é uma mentira. Ele nunca foi seu pai real. O homem gritou, o desespero agora tingido de raiva. O olhar de Ana se perdeu no vazio. Tudo se tornara nebuloso. Fernando tentava se aproximar, mas Ana não sabia em quem confiar. Sentia-se no centro de um redemoinho. Você está dizendo que o que eu acreditava sobre minha vida inteira é uma ilusão? Ana sentiu um nó na garganta. As lembranças, a dor, a culpa eram todas relativas. Então, quem é minha mãe? O que está acontecendo? Ela não morreu, o homem disse, as palavras saindo com dificuldade. Ela está viva, mas não pode voltar. A vida que você pensou que tinha foi um plano, uma joga, para protegê-la, para protegê-los. Parem com isso! Fernando gritou, quase em lágrimas. Isso não é o que você pensa, Ana. Eles estão jogando com você. O desespero na sua voz ecoou com a mesma intensidade do coração de Ana. O tempo parecia desacelerar, e a sala se tornava um campo de batalha emocional, com todos lutando pela verdade. E então, como se o universo estivesse conspirando, o homem no chão começou a gritar, contorcendo-se com dor, antes de desabar completamente. A confusão tomou conta, e uma onda de pânico se espalhou pela multidão. As autoridades tinham chegado, e os policiais se movimentavam, prontos para a ação. Ana se sentiu perdida, como se estivesse afundando em um mar revolto de segredos. A tensão explodia, e antes que alguém pudesse se mover, Fernando avançou, agarrando Ana pela mão. Vamos, precisamos ir agora. Mas Ana hesitou.
Seus sentimentos, um turbilhão. E se tudo o que você diz for verdade? Fernando parou, encarando-a com intensidade. Você tem que confiar em mim, mas precisamos agir rápido, ou perderemos o que resta de nós. A urgência em sua voz era palpável. O que mais estava escondido? A vida de Ana não era um filme. Era uma trama obscura muito mais profunda e complicada do que ela jamais poderia imaginar. Então, uma voz familiar cortou o ar. Ana era sua mãe, emergindo da multidão, com olhos cheios de lágrimas e uma expressão de determinação. Eu estou aqui e eu vou explicar tudo. O coração de Ana disparou. O que mais estava por vir? A verdade ardente pairava no ar, e as consequências dessa confusão desfigurada ameaçavam engolir todos. A revelação estava prestes a levar todos a um abismo ainda maior. O que realmente seria verdade? O silêncio na sala era palpável, mas um grito assustado rasgou o ar. Parem! Não deixem que ele escape! A voz de Cláudia ecoou, chamando a atenção. Todos se voltaram e o foco foi direcionado para a porta do saguão. Era Fernando, o ex-marido de Ana, com um olhar determinado. Ele avançava e atrás dele um grupo de pessoas corria, como se estivessem fugindo de um incêndio. Fernando! O sussurro escapuliu dos lábios de Ana, atordoada. Ela nunca imaginou que ele apareceria ali. Sim, sou eu! E vocês precisam ouvir. A voz dele ressoou, mais intensa que o tumulto. Os rostos ao redor se tornaram um misto de surpresa e curiosidade. Mas o homem no chão, que todos acreditavam ser seu pai, também levantou a cabeça, agora com uma expressão de pânico. Você não pode estar aqui, Fernando. Você não deveria ter voltado. O homem, antes descontrolado, agora estava se contorcendo em desespero. O que estava acontecendo? Ana, confusa, olhou de Fernando para o homem caído. A verdade parecia escapar pelas fendas do chão. O que você quer de mim? Gritou, a raiva fervendo. Fernando hesitou, mas logo se virou em direção à multidão. Ana, precisamos falar. O que você não sabe é mais importante do que qualquer um de nós já imaginou. O homem com os olhos arregalados tentou se levantar. Chega! Sempre foi um jogo de mentiras. Você nunca soube a verdade, Ana. Seus gritos ecoaram na sala, e Ana sentiu um frio na espinha. Fale logo! Cláudia praticamente implorou, os olhos cheios de desespero. O homem respirou fundo. Ana, você não é quem você pensa que é. Você é minha filha. O impacto das palavras causou um silêncio aterrador. Todos congelaram. Ficou em choque. Sua vida inteira desfazendo-se em um instante. A verdade parecia indesejada, dolorida. Isso não pode ser verdade, eu não sou sua filha. Meu pai é... É uma mentira, ele nunca foi seu pai real. O homem gritou, sua voz tremendo de emoção. O olhar de Ana se ergueu no vazio, seu mundo ruindo. E então, em meio a esse caos, uma nova figura surgiu. Uma mulher se destacou no fundo da sala, com uma aura opressiva. Ela era imponente, a cabeça erguida, seus olhos afiados como facas. Chega! Não deixem que tudo isso continue! O murmúrio da multidão se intensificou. Era a mãe de Ana, a mulher que todos pensavam estar morta, agora erguendo-se como uma alegoria do próprio destino de Ana. O choque percorreu o salão. A mulher disparou. Sou eu sou a verdade que vocês temem. Os olhares se alternam entre Ana e a mulher, como se buscassem uma resposta em cada um de seus traços. Mas por quê? Ana mal conseguia falar. O nó na garganta a sufocava.
No entanto, o homem no chão aproveitou o momento e se levantou de forma descontrolada. Não acreditem nela! Ela é a razão de tudo isso! As palavras saíram da boca como veneno, criando uma atmosfera de caos ainda mais densa. Mas antes que alguém respondesse, a polícia rompeu a cena e a sala se tornou um turbilhão. O homem, cercado, avançou. Não me prendam! Eu não fiz nada! Ele girou em direção a Ana. Se você soubesse a verdade... Ana, com os olhos arregalados, se virou para sua mãe. O que você escondeu? O que ele quer dizer? Ele é meu pai ou não? A tensão era elétrica. Ninguém sabia mais em quem acreditar. Mas, de repente, a mulher que parecia ser sua mãe exclamou: Ana, não! Ele não é! E com isso, a sala imediatamente mergulhou em murmúrios e confusões. A verdade pairava no ar, mais carregada do que nunca. E Ana, em meio ao caos, sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar novamente. O que mais estava escondido? Quem realmente eram aquelas pessoas? E qual era a verdadeira história entre elas? As perguntas pairavam no ar, insistentemente, fazendo o coração dela disparar. E diante dessa tempestade de revelações, Ana sabia que ainda havia muito a ser descoberto. O silêncio na sala era palpável. Ana olhou fixamente para sua mãe, desesperada por respostas, mas a tensão estava tão forte que parecia que o ar estava prestes a estourar. O que você está dizendo, mãe? Como você pôde me deixar pensar que estava morta? A dor em sua voz ressoava como um eco de mágoas antigas. O olhar da mulher era de desespero e amor, uma mistura irresistível que raspava fundo na alma de Ana. Eu não pude voltar antes, respondeu sua mãe, a voz trêmula e cheia de emoção. Fui forçada a me esconder. Você não sabe o que aconteceu. Mas antes que ela pudesse continuar, um silêncio tenso envolveu a sala quando o homem caído no chão se contorceu. Ele se levantou lentamente, o corpo tremendo. Ana, você precisa confiar em mim. Eu sempre estarei aqui. Sua voz, outrora autoritária, agora soava fraca e confusa, como se aquelas palavras fossem um sussurro ao vento, impotente. Nesse momento crítico, uma nova figura emergiu por trás do grupo. Era uma mulher desconhecida, de olhos ardentes e um semblante determinado. Parem com isso! Ela gritou, a voz firme. Se não fosse por mim, tudo isso já teria acabado. As atenções se voltaram para ela. A mulher avançou, revelando um retrato desbotado, segurado nas mãos trêmulas. Ana, você precisa saber a verdade. Você é a única que pode decidir. Ela levantou a foto e todos se inclinaram para vê-la. Ana não conseguiu conter a respiração. Um retrato dela mesma criança, em braços de uma mulher que não reconhecia. E ao lado dela, um homem que era um vago reflexo do homem que estava no chão. Aquele que supostamente era seu pai. Quem? Quem é essa pessoa? Perguntou, a voz falhando. É você e sua verdadeira mãe. E aquele homem ali? A figura na foto apontou. Ele não é apenas um pai. Ele está ligado a tudo isso. Todas essas mentiras. Você precisa saber quem realmente é. Enquanto as palavras dela ecoavam, o homem no chão hesitou e uma onda de lágrimas encheu os olhos de Ana. Não pode ser. Não pode ser verdade. De repente, a mulher desconhecida avançou ainda mais perto, cercada por uma aura de determinação. Ana, você não tem ideia do que está prestes a descobrir. A sua origem é muito mais complexa do que você imagina. A multidão estava paralisada. O clima de tensão crescia, preenchendo cada canto da sala. E então, como um golpe de sorte, um som estrondoso irrompeu. O vidro de uma janela estourou e as pessoas gritaram, se afastando em pânico. Alarmes dispararam. A confusão tomou conta. Não! Gritou Fernando, mas a confusão estava instaurada.
A mulher desconhecida olhou para Ana e um relâmpago de reconhecimento cruzou seu rosto. Ele está aqui! Ele nunca ficou longe! Quem? O que você está dizendo? Ana estava apavorada, sua mente girando. Seu pai! O verdadeiro! A mulher gritou, antes de um grito agudo ecoar, e uma figura imponente surgiu no meio do tumulto. Era outro homem, diferente do caído no chão, mas com humores familiares que uma vez fizeram doer o coração de Ana. O mundo à sua volta desabou em gás, e Ana se viu no centro de uma tempestade. As luzes começaram a piscar, e a sala estava cheia de medo e confusão. Todo mundo queria correr, mas ninguém sabia o que estava por vir. O que mais estava escondido naquela teia de mentiras? Cada um sentia que aquele momento revelaria verdades profundas e devastadoras. Ana estava à beira de um colapso. Tudo que acreditava parecia naufragar. E agora, o que era real? Ela olhou para sua mãe, seu coração vibrando, e antes que pudesse formular uma pergunta, o homem que se aproximava chamou: Ana, você é parte de algo muito maior, e essa é a sua chance de mudar tudo. O medo a envolvia por dentro, mas a curiosidade crescente a mantinha presa ao lugar. O que mais viria à tona? Por que tantas mentiras? O peso da revelação pairava no ar, e o futuro parecia mais nebuloso do que nunca. Ana estava no centro de uma tempestade, sem saber para onde a vida a levaria agora. O clima na sala estava tenso, como um fio prestes a ser cortado. Ana olhava para a mãe, as lágrimas escorrendo, o coração disparando de uma mistura de raiva e alegria. Você estava viva! Como pôde me deixar aqui sem respostas? Sua voz tremia, e o peso da dor no peito era quase insuportável. A mãe de Ana respirou fundo. As palavras custaram a sair. Ana, havia muita coisa em jogo. Eu não podia arriscar a sua vida. Aquela noite tudo aconteceu tão rápido. O homem caído no chão olhava para ela, seus olhos revelando um misto de súplica e medo. Chega de mentiras! Fernando, o ex-marido de Ana, gritou, seu rosto ensopado de preocupação. A verdade precisa ser revelada agora. Ele se virou para o homem, um semblante de desafio estampado em sua expressão. A mulher que havia se intrometido ainda segurava o retrato. Você pode romper esse ciclo. A sua vida não precisa ser definida pelo passado. Ela gesticulou, como se quisesse puxar Ana para um novo destino. Ana sentiu a angústia crescentear. Lançou um olhar entre sua mãe e o homem no chão. O que você tem a ver com tudo isso? Questionou. A voz cortada pela agonia. Estava tentando juntar as peças de sua vida fragmentada. A cada nova revelação, um novo buraco se abria. O homem hesitou. Depois começou a falar. Eu não sou só seu pai, Ana. Sou o responsável por tudo o que aconteceu. Mas você precisa entender que as escolhas que fizemos foram para proteger você. Suas palavras causaram um sussurro na multidão. Todos estavam atentos, imóveis. Proteger? Você destruiu vidas. Você me deixou no escuro. A raiva empurrava as palavras para fora. Nesse instante, uma sirene cortou o ar, ecoando a realidade fora daquelas paredes. As autoridades estavam chegando. O homem ficou pálido, claramente percebendo as consequências de seus atos. O caos estava prestes a explodir novamente. Ana decidiu. Não vou mais deixar o passado controlar minha vida. O fogo em seu olhar era real. Com um passo decidido, ela se virou para a mulher desconhecida. Então, me diga,
O que eu preciso fazer? Você tem a força, Ana. Usa! Mas, por favor, tenha cuidado! A mulher lançou um olhar significativo, como se soubesse o que estava por vir. Foi nesse momento que a mãe de Ana fez um movimento. Ana, seja corajosa! Enfrente tudo e todos! Suas palavras eram um sopro de esperança em meio à tempestade. A multidão sentiu a emoção crescer, o ar saturado de expectativa e medo. A polícia invadiu o espaço e todos estavam em alerta máximo. Ana olhou uma última vez para sua mãe, sentindo o calor do reconhecimento de quem realmente era. Naquele instante, o peso do mundo pareceu aliviar um pouco. Vamos, que a verdade prevaleça! E com essas palavras, ela avançou após a mulher desconhecida, determinada a dar um novo passo em sua vida, sem olhar para trás. A sala estava viva com murmúrios e emoções à flor da pele. Uma nova história começava ali, mas o que ela traria, ninguém sabia. O passado ainda pairava no ar. Mas Ana estava disposta a lutar por seu futuro, não importava o que isso custasse. E você? O que acharam disso tudo? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.